Ok, uma boa noite para quem estiver aí nos assistindo nesse momento. A gente hoje vai continuar aqui com a leitura da obra Bem-Estar na Civilização de Freud. E hoje, especificamente, eu preparei até um material gráfico para os auxiliar no entendimento dessa brilhante obra tão importante para a psicanálise. E vamos lá. Estou aqui com a honrosa presença da professora Lia, para a gente fazer uma troca aqui. Ela que cuida tão bem aí, principalmente da parte das artes, especializando em psicoembriologia também, esse conteúdo tão pertinente. E vamos lá. Aqui a gente já vai compartilhar aqui e eu vou grifando aqui os pontos que eu achei mais relevantes. Deixa eu compartilhar. Pronto. Bem, apareceu aí, Lia. Capa do Mal-Estar. Maravilha. Tudo bem. Certinho. Bom, bom, ah, qual que vai ser a dinâmica hoje que eu preparei para a gente falar dessa obra? Hoje a gente vai falar especificamente da página 38 em diante, é o nosso quinto encontro da leitura da obra. E a gente está falando aqui do. Deixa eu puxar aqui, só mais um instantinho. Nós estamos falando do item 5, página 38 em diante, ok? Eu vou começar de uma forma abrangente e depois nós vamos esmiuçar o que esse item 5 ele vai trazer para nós. Bom, o texto de hoje, ele explora o conflito fundamental entre os impulsos naturais do indivíduo e as exigências da civilização, que impõem restrições severas à sexualidade e à agressividade para garantir a coesão social. Segundo o autor, Dr. Sigmund Freud, a cultura utiliza o amor inibido e preceitos éticos, como o mandamento de amar o próximo, como ferramentas para conter a hostilidade inerente ao ser humano, que é visto como uma criatura naturalmente agressiva. O autor critica a visão de que a abolição da propriedade privada eliminaria a maldade, argumentando que a agressividade é um traço psicológico indestrutível que precede qualquer sistema econômico. Nesse processo de organização coletiva, o homem troca uma parcela de sua felicidade e liberdade instintual por segurança, encaminhando para essa finalização dessa síntese, resultando em um mal-estar crônico e dificuldade de adaptação. Por fim, a obra sugere que certas tensões sociais são inevitáveis, pois a civilização exige sacrifícios psíquicos que confrontam diretamente a natureza biológica da espécie. E aí, com esse prelúdio, a gente puxa agora para os itens que a gente vai trabalhar nesse item 5. Eu posso destacar aqui neurose e frustração sexual, conflito entre a sexualidade e a civilização, o mandamento ama-te o teu próximo, a agressividade humana, a função da civilização e a crítica do Dr. Freud ao comunismo, tá? Vamos avançar aqui. Tum, tum, tum. Opa, faltava eu clicar. Agora sim, ó. Agora apareceu. Aí, Tava achando só. estranho. Vamos lá. Então, a gente vai testando aqui, vamos ver. Muito Deu bem, certo. então agora sim. Então, esse é o índice que o capítulo 5 ele vai nos trazer, tá? Bom, diante disso, eu fiz uma pré-leitura e destaquei aqui o ponto que eu vou trabalhar exatamente nesse item sobre frustração sexual. Eu destaquei principalmente que frustrações da vida sexual que os indivíduos chamados de neuróticos não suportam e assim eles criam sintomas como gratificações substitutivas.
Muito bem. E aí, olha só, montei uma arte aqui. Dentre essas gratificações substitutivas, e especificamente sobre um sintoma do neurótico diante dessas gratificações, da repressão sexual, pode-se gerar o sintoma da neurastenia, que é muito conhecida na psicanálise, esse termo. E aí nós temos o quê? Nós temos que esse termo, ele foi cunhado por George Miller Beard no final do século XIX, referindo-se a um estado de exaustão nervosa que emergiu em resposta ao ritmo acelerado da vida moderna. Eu quis destacar esse termo porque é um termo que nós utilizamos na psicanálise, mas Dr. Freud, ele pegou emprestado do George Miller, tá? Que foi quem cunhou esse termo. E aí a psicanálise vai trazer aí, como sintomas principalmente, a fadiga crônica, vai trazer também a insônia, vai trazer também aí a irritabilidade, né? Ou seja, é aquela exaustão física, emocional, são características principais dessa sintomatologia que a gente vai perceber nos neuróticos a partir da repressão sexual. E aí, Dr. Freud abordou a neurastenia como mais do que uma simples exaustão física, que foi o escopo do George Miller. E ele vai propor, Dr. Freud, que esses sintomas neurastênicos estão ligados a conflitos psíquicos e desejos reprimidos. Então, esse é o ponto de toque para ilustrar exatamente essa obra, que vai trazer esse mal-estar proveniente da repressão sexual que vem ali oriunda da civilização. Então, gera esse sintoma que nós vamos perceber muito em nossos pacientes, principalmente. A fadiga, é só olhar para o nosso entorno, né? Como as pessoas estão cansadas. A gente olha assim, o olhar, a semiologia do corpo, né? As pessoas estão com um padrão de sono muito disfuncional, estão ali com o pavio curto, né? Uma irritabilidade altíssima também. E são o quê? Os neurastênicos. E aí, doutora Lia, o que que o pessoal vai dizer? Ah, fulano é estressadinho, né? Nossa, como fulano está estressadinho. É o neurastênico. Nós temos um termo muito bonito para isso, é o neurastênico. Avançando um pouquinho mais sobre esse sintoma neurótico, eu destaquei também aqui, olha, que para fortalecer os vínculos comunitários através de relações de amizade, para realizar esses propósitos, é inevitável a limitação da vida sexual. E aí que a gente vai ouvir, às vezes, no popular, no senso comum, né? É até um pouco assim popular demais. Mas o que que a gente ouve às vezes? Olha, fulano tá assim estressado porque é falta de fazer amor, para não falar outra coisa, né? A gente vai ouvir isso. Isso é falta de fazer amor. E olha só, o que que a gente vai encontrar na obra do Dr. Freud? A limitação da vida sexual, ela gera questões de neurastenia. É o estressadinho. Então, tem um fundo aí? Tem um fundo psicanalítico. Tem um fundo psicanalítico. Vou avançar mais um pouco. Agora, eu quero trazer aí esse papel da sublimação na psicanálise. Olha, essa arte bacana ali, da primeira tópica do Freud, o consciente com o inconsciente, né, com nossos impulsos. E aqui em cima, no consciente, a sublimação através das artes, né? Para trazer exatamente isso. O quanto que esse sujeito vai, através dessa repressão civilizatória, vai canalizar essa energia em sublimações. Esse termo que vem ali da física, da química, né? E foi utilizado aí como termo de transformação de uma energia interna numa energia externa socialmente aceita, que é a sublimação. Dentro desse termo, a gente entra agora no conflito que ocorre entre a sexualidade e a civilização,
que é pauta exatamente desse item 5 que a gente está abordando hoje. E aí, esse conflito vai trazer que a energia da libido precisa ser desviada para o laço social, com vínculos afetivos sublimados. Exatamente uma parte que tem nessa obra. Então, essa energia de vida, que é a libido, que é mais do que a energia genital, ela precisa ser desviada para algumas outras atividades. Aqui a gente está falando dos vínculos afetivos sublimados. Ou seja, mais do que a questão do trabalho, por exemplo, e já que não pode se ter a sexualidade aberta na civilização, então cria-se vínculos afetivos coletivos. São os laços sociais. Dentre esses laços sociais, entra, por exemplo, o próprio aspecto da religião, enquanto esse grupo social que se organiza e desenvolve ali esses laços. Um outro item que nós percebemos também nesse item 5 é o mandamento ama-te ao teu próximo, e também sobre o aspecto da agressividade. E aí eu destaquei em verde aí, e printei também essa parte, que vai nos trazer o seguinte: para fortalecer os vínculos comunitários, que eu li anteriormente, né, agora o complemento, e para realizar esses propósitos é inevitável a limitação da vida sexual. As chamadas exigências ideais da sociedade civilizada, como ama-te a teu próximo como a ti mesmo, que é também o mandamento, né? E se ele me é desconhecido, como que eu vou, né, amar esse próximo se ele é desconhecido e não pode atrair, e não me pode atrair por nenhum valor próprio, nenhuma significação que tenha adquirido em minha vida emocional? Dificilmente o amarei, pois meu amor é estimado como um privilégio para os meus. Então, Freud aqui, ele vai tecer uma crítica, como que eu vou amar alguém desconhecido, né? Então, a sociedade, até antes da religião, ela trazia o ama-te a teu próximo, como a ti mesmo. Depois a religião pegou também esse conceito. E ele vai dizer assim, mas como que eu vou amar alguém que não é dos meus, alguém que não tem a minha confiança, alguém que não tem a minha conexão emocional? Então, ele vai trabalhar esse aspecto desse mandamento. E aí, nesse item ainda, eu destaquei aqui, ele não parece ter qualquer amor a mim. Como que eu vou amar essa pessoa, né? Se não me demonstra a menor consideração e quando lhe traz vantagem, não hesita em me prejudicar. Ou seja, agora o aspecto ao contrário, né? Como essa pessoa ela vai me amar se não há essa consideração? A não ser que haja alguma vantagem. E aí, na realidade, não vai amar, pode até prejudicar. E esse mal-estar ele segue no texto, ele delinei mais algumas coisas aqui, né? Que o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que no máximo pode se defender quando atacado, mas sim que ele deve incluir entre seus dotes instintuais também um forte quinhão de agressividade, né? Ou seja, não só não ama, como tem agressividade. E para explorar seu trabalho, sem recompensá-lo, para dele se utilizar sexualmente contra sua vontade, e para usurpar seu patrimônio, para humilhá-lo, para infligir-lhe dor e para torturá-lo e matá-lo. Então, aqui o Freud está falando, inclusive, da exploração, né? Além de não conseguir amar, tem ali os interesses. E ele continua: em circunstâncias favoráveis, quando as forças psíquicas que normalmente a inibem estão ausentes, ela se expressa também de modo espontâneo e revela o ser humano como uma besta selvagem que não poupa os de sua própria espécie. E aí ele traz como exemplos as invasões dos hunos, dos mongóis, da conquista de Jerusalém pelos piedosos cruzados
e ainda as atrocidades da recente Guerra Mundial. Ou seja, ele vai trazendo aí exatamente o que a gente percebe ao longo da história, né? Esses conflitos de exploração e de agressividade. E as paixões movidas por instintos são mais fortes que interesses ditados pela razão, né? Então aqui ele traz o papel nosso, né? O papel preponderante do nosso inconsciente, do nosso sentir sobre a nossa consciência, que é a razão. E ele traz também a civilização tende a recorrer a tudo para pôr limites aos instintos agressivos do homem. Muito bem. E aí, de modo ali sintético, Freud critica esse ideal moral de amar a teu próximo como a ti mesmo. E ele considera esse mandamento psicologicamente irrealista. Muito bem. Então, até esse ponto, a gente vai fazer um diálogo aqui. Hoje estamos eu aqui, a professora Lia também, a Jane chegou aí na área, a Rosana já estava. Jane, fica à vontade também. Até esse ponto, a gente trouxe então sobre o início do item 5, né? Eu vou até voltar aqui um pouquinho o slide, para a gente não ficar com muito conteúdo nesse nosso bate-papo, para que seja algo aí de qualidade, hoje com a novidade do material gráfico, né? Então, no item 5 eu estou aqui falando da neurose e da frustração sexual. Aí eu trouxe um pouquinho da neurastenia enquanto gratificação e sintoma neurótico, neurastênico, resultado da frustração sexual. Trouxe os sintomas da neurastenia. E aí a gente entrou um pouquinho, falamos da sublimação, né, no trabalho, nos laços sociais. Essa energia ela precisa de ser canalizada. E falei um pouquinho agora desse mandamento, né, religioso e da sociedade sobre amar o próximo. E o Freud faz uma crítica. Como amar alguém que é desconhecido a nós, né? E traz também essa energia da agressividade, essa pulsão de morte, Thanatos, né? Que exatamente é o deus da morticidade ali da mitologia grega, que é a energia que a civilização emprega nas guerras e nos conflitos, e Freud traz esses exemplos. Então, até esse momento, eu queria conversar um pouquinho aí com a Jane, com a Lia, para a gente fazer uma troca. O quanto de aspectos de neurastênicos a gente percebe, né, na sociedade. Uma sociedade que a energia sexual não pode ser expressa livremente, senão não há civilização, e essa energia, ela cria os neurastênicos. O quanto de estressadinhos a gente percebe à nossa volta? Quero ouvir um pouquinho de vocês. Quanto de desequilíbrio emocional a gente percebe? Vai lá, Jane. É, atualmente, não só por essa razão, né? Mas nós estamos tendo muito desequilíbrio emocional aí por várias questões, né? Agora, o que ele está colocando aí realmente acontece. Agora, se a pessoa tem uma inteligência emocional, canaliza essa energia, e sublima tudo isso, eu acho que a saída é por aí, né? Mas tem gente que não consegue fazer isso, né? Eu acho que tem gente que é complicado aí, mas dá para perceber, sim, essa muita gente neurastênica, né? Muito bem, bem. E com relação, Jane, trazendo, continuando aqui a nossa troca, o Freud ele traz um ponto muito forte nessa teorização dele, a necessidade da repressão sexual para que o indivíduo consiga conviver em sociedade. Porque se ele dá vazão aos instintos agressivos sexuais, nós teremos um desmonte da sociedade. Agora, a minha É, provocação para vocês é o seguinte: nós estamos, de certo modo, numa época de uma certa liberdade sexual, talvez nunca vista. Vocês concordam? sim. E por
que que mesmo as pessoas dando vazão de modo tão acentuado à sexualidade, e me permita trazer o exemplo recente, que com certeza não tem a concordância nossa, mas nós tivemos um grupo aí de jovens que fizeram um estupro coletivo. E isso aí está dando manchetes em todos os jornais, está sendo um escândalo, né? Bom, ali o índio sucumbiu, o índio irrompeu, os instintos afloraram. E por que que, nesse caso, está provocando tanto escândalo na sociedade, na opinião de vocês? Que é algo fora da regra, né? Isso aí é um absurdo. Já foge da regra do normal, vamos dizer assim, né? A normalidade não coloca isso aí. E quer dizer, nem fazendo tudo isso, eles deixam de ser, quer dizer, o instinto animal que está sendo ali colocado, né? Não Sim, é nem o instinto, não é nem a libido, eu acho que já é o instinto animal. Isso aí, para mim, eu acho um absurdo, né? sim. Ali a gente poderia traçar um paralelo. Esses jovens, no momento que eles foram movidos pela instância psíquica idílica, eles são como se fossem os bárbaros, né? Sim, com Bárbaros do certeza. passado, juntamente com os seres civilizados, com o superego preponderante, e nós, com o nosso lado superegóico, olhando para esses seres idílicos. Com certeza. E aí essa disparidade causa toda essa reflexão, esse debate social que nós estamos percebendo. Jovens ali numa tenridade, sem castração simbólica provavelmente suficiente, eles estão num nível de permissão tão alto que eles não estão levando em consideração o outro. Eles importam, o que importa a eles é a satisfação egóica deles, Pessoal, sim. pessoal. Então, ali os freios sociais, eles estão funcionando, tanto que a crítica social, mas talvez principalmente os freios familiares, talvez eles não tenham sido funcionais o suficiente para introjetar um superego nesses jovens. E quando entram no efeito manada, quando se juntam as pessoas, ocorre uma potencialização do que talvez no privado um não faria. Mas quando se juntam, é igual o carnaval, né? Quando se junta, existe um ego coletivo É uma e é mais consciência permissivo. coletiva. É. Uhum. Muito bem. Agora, Lia, Jane, pode falar. a questão tá, isso a gente tem discutido até nas escolas. Os alunos que nós estamos enfrentando hoje, a questão toda são os pais permissivos, né? Nós estamos vivendo aí questões que você tem que lidar com a família, porque o jovem ele não te atende mais. Vira e mexe, a gente tem que chamar os pais na escola, porque brigam, que se estapeiam. É um absurdo o que nós estamos vivendo. Não tinha isso antigamente, até pouco tempo atrás, né? Eu acho que a coisa está piorando. Quanto mais se aprende, se estuda, eu acho que a sociedade está evoluindo, a impressão que a gente tem. Os jovens que estão vindo, essa geração aí agora, está complicada. Então, e a conclusão que se chega que é? São famílias desencontradas, né? Famílias permissivas, tá uma confusão, pai com mãe, tudo separado, mas duas mulheres, dois homens juntos, filho tudo atrapalhado. Então, é uma disfunção familiar, não está existindo mais aquele vínculo familiar que existia. Antigamente está virando normalidade. Mas é normal, está tudo certo, né? E a gente que é de eu sou de uma geração bem para trás, sou bem mais velha que vocês todos, mas eu falo assim, eu respeito, mas eu não aceito isso aí, não dá para entender como é que funciona. Não dá para entender porque não funciona, né? Não está funcionando, é o que a gente está vendo. Você conta nos dedos, é, as famílias que estão dando certo, que estão seguindo um padrão normal, dentro da normalidade, não existe mais isso, né? Os pais não estão nem aí com os filhos. Jogam lá na escola e a escola que se vira. Então tá complicado para a gente, né? Poder gestar toda essa confusão aí. Eles não têm limites mais, entendeu?
Eles se opõem a qualquer tipo de regra. Para eles, não existe regra. Para que regra? Então, tá difícil. Lia? O que eu vi sobre esse caso, né, em particular, que existiu ali também, é assim que esse grupo de jovens já faz uns 3 anos já que eles estão agindo dessa maneira, né? Então, algum adulto realmente, veja, tem um lá que está com 18 anos, então faz 3 anos que acontecia coisas assim, né? Só não vinha a público. E uma das coisas que foi colocado é o uso de pornografia. Então, ao mesmo tempo que tem uma repressão sexual, tem uma liberdade sexual, né? Mas assim, as mulheres, né, uma possível liberdade sexual, vamos dizer, tem a escolha, quero ou não, né, namorar com, né, principalmente acho que entre os jovens, né, que tem um ímpeto maior, digamos assim, né, eles quero namorar, e aí a menina não quer, enfim. Aí talvez entre mais fortemente essa questão, né? Então nós vamos fazer em grupo, não sei se seria isso, e aí impulsionados também, né, pela pornografia, né, o acesso à pornografia muito fácil, e logicamente que tinha, eu acho que esse caso em particular veio a público porque tem uma pessoa que do governo, né, um dos pais era do governo, alguma coisa assim. Então, inclusive, acho que ele era da parte de direitos humanos. E então, assim, é, é, é tão inacreditável, mas uma delegada que eu estava vendo comentar sobre o caso, disse assim que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tem esses casos, né? Tá cada dia pior, mas não vem tanto a público assim, né? Tanto é que tem agora aparecendo algumas meninas, né, que aconteceu isso e agora que elas estão vindo falar, porque também tem medo. Então, reprime de um lado e por outro, como a Jane falou, né, muito permissivo. Parece que quanto mais as pessoas têm acesso a informações, né, a gente tem como estudar e saber as coisas, mais as pessoas estão dando um jeito de burlar, né? Então é aquela vou fazer do meu jeito, né? No caso de jovens, principalmente, né? É o ímpeto, né? De fazer diferente, a rebeldia em excesso e a permissividade dos pais, né? Porque a rebeldia sempre teve, né, Jane? Né? A Assim, gente já foi jovem e assim, pois sim, era é, super legal. Não, agora eu mas posso era, fazer. era diferente a rebeldia. Eu fui uma aluna rebelde, por exemplo, mas era saudável, era uma coisa, Sim, era uma rebeldia diferente. Não era essa exatamente. coisa maldosa, essa coisa para o mal. Hoje em dia é com prejuízo de um segundo, de um terceiro. Não tinha isso, né? Talvez Entendeu? menos, né? Eu acho que sempre teve na humanidade, assim, mas eu acho que parece que hoje, Aumentou bem, viu? Hoje está parece que pior. hoje as coisas estão, não sei se é pela facilidade de comunicação, não sei realmente dizer o que que é. Eu acho também que é uma frustração grande com tudo que Isso. está ocorrendo no nosso país. Nosso país e outros, né? Você vê outros em guerra, Mas mas no vamos deixar. mundo, né? É no Mas está mundo. muito ruim nosso país, está tendo muita, como é que eu diria para você, coisas horríveis estão acontecendo, nem a gente está aguentando suportar isso aí, né? Está muito difícil isso. Lá em cima, Supremo Tribunal com umas posturas, com umas coisas, esse banco master, meu Deus do céu, aqui onde nós vamos parar? Por exemplo, a gente estava discutindo que a aposentadoria para esses jovens não vai ter mais. Cada ano eles vão aumentando a idade, porque não tem dinheiro mais para pagar. Quem não fizer uma aposentadoria privada, está lascada. Entendeu? Esses jovens aqui não vão ter aposentadoria mais. Acabou. Nosso país está fundado na lama, não sei como levantar isso aí, está muito complicado. Então, acho que essa desilusão também, né, desses Pode jovens, eles não ser. estão vendo muito.
sei lá, a gente tinha mais sonhos, né, na nossa época, assim, de futuro bacana e tal. Por mais que você tenha, de repente, vem uma enxurrada, aí você levanta, não, vamos lá, tal. E a gente sente a impotência da gente, né? Você É, quer, puxa vida, como assim? O pessoal está lá em cima para nos ajudar, mas é só coisa errada que você vê. Cada dia uma coisa que piora, mas não tem mais como piorar. Mas vamos lá, a gente tem sempre a boa vontade, não, vai melhorar, tem sonhos e tal, mas esse pessoal de mais jovem, eles não têm esses sonhos mais. Então você conversa, por exemplo, né? Eu tenho uns quase 20 tutorados lá aí. Qual o seu projeto de vida? Ah, não sei. Entendeu? 17, estão lá no médio, não sei, não sabe o que vai fazer. Eu falei, como? Você está aí daqui a pouco terminando. O que que você pensa? Nossa, a gente já desde o início já tinha sonho, quero ser isso, quero ser aquilo. Eles não sabem nem o que eles querem. Então, falta de orientação, sim, também dos lares, nas casas, né? Acho que não vê o pai e mãe. Ah, não sei, viu? Tá complicado. Eu estou acompanhando lá na escola, mas é todo dia uma batalha, você sai exausto, todo dia tem confusão. Passa um dia e confusão pesada, né? E as escolas hoje em dia estão com muita inclusão e eles também trazem bastante problema para a gente, né? Tudo bem, e às vezes eu questiono isso também, será que é boa essa inclusão? Será que estão realmente sendo incluídos? Não sei. Bem, pessoal, com essas provocações iniciais, a gente vai, vamos continuar aqui com as mais provocações ainda para a gente continuar o nosso espaço de fala. Então, Hum. nessa parte inicial, a gente percebe que o Dr. Freud vai dizer o seguinte: olha, o sujeito não pode sair transando com o que ele quer na hora que ele quer. Pronto. De modo simples e direto, é isso que ele quer dizer ali. Sim, Bom, aí, o que que vai fazer com essa energia, né? Que essa energia primitiva, primordial no ser humano, que é a sexualidade. O que faz com isso? Ele vai dizer, olha, sublima, uma das metas, um dos objetivos, é sublimar essa energia em laço social. Então, as pessoas criam um grupo, é o grupo da pintura, é o grupo da hidroginástica, é o grupo da religião. As pessoas vão ter que ir para o laço social para poder ter uma sublimação dessa energia. E dentro aí dessa sublimação, espera-se que esses vínculos afetivos eles produzam realizações que vão trazer um desenvolvimento coletivo, que as pessoas juntem laços sociais saudáveis, que haja uma evolução, né? E não esses grupos aí que igual a gente comentou aqui, que sim. vão cometer ali questões de natureza libidinosa proibida, como um caso americano lá que a gente tá muito na mídia também, né, das elites ali que iam para a ilha e faziam barbaridades libidinosas, então são laços sociais nada saudáveis, né? Bom, ah, e aí ele diz, olha, além, então, para se ter os laços sociais, ele vai dizer, olha, e a questão que é dita para a sociedade para amar o teu próximo? Aí ele faz uma crítica, né, com relação a isso. Como que eu vou amar alguém ali que eu não tenho vinculação? Alguém que assim que eu abaixo a guarda pode me trair, pode me roubar. Então, o Freud ele é sempre provocativo, né? Ele não aceita o status quo, ele vai estar sempre trazendo uma opinião a mais para a gente pensar, né? É. E que foi o item 2 que nós falamos aqui, da energia inerente ao ser humano, que é da agressividade. No fundo, nós temos uma energia ali defensiva muito forte, que haja visto as guerras e os conflitos que sempre permearam a civilização até os dias atuais. Muito bem. Então, Freud vai dizer de modo muito direto ele considera esse mandamento, a partir dessa exposição mais aberta, que é psicologicamente irrealista. Pode-se até falar no nível da consciência para amar o próximo, mas ele vai dizer, olha, na metapsicologia mais profunda, isso não é exatamente assim. O ser humano ele tem uma energia que vai muito mais do que simplesmente
o que se diz diretamente, né? Ele vai trazer uma crítica com relação a isso. Um outro ponto que ele traz no item 5 é a crítica ao comunismo. E aí eu destaquei aqui um pedacinho, um recorte para a gente conversar. Ele vai dizer o seguinte: os comunistas acreditam haver encontrado o caminho para a redenção do mal. O ser humano é inequivocadamente, ou melhor, inequivocamente bom. Então, segundo aí os comunistas, eles, né, traz essa construção. Bem disposto para com o próximo, mas a instituição da propriedade privada lhe corrompeu a natureza. A posse de bens privados dá poder a um indivíduo e, com isso, a tentação de maltratar o próximo. O despossuído deve se rebelar contra o opressor, seu inimigo. Se a propriedade privada for abolida, todos os bens forem tornados comuns e todos os homens puderem desfrutá-los, desaparecerão a malevolência. Mas Freud, ele vai avançar ali nessa narrativa, ele vai discordar dessa ideia da propriedade privada como origem da agressividade. Para Freud, a agressividade não nasce da propriedade, ela já existia antes. Sim. Então, para Freud, o ser humano ele tem uma natureza agressiva, inata. Eu acho. Antes dela faz parte da estrutura pulsional humana. Ou seja, mesmo abolindo a propriedade privada, continuarão existindo rivalidades de poder, competição sexual. E nesse item aí, sobre o comunismo, eu queria trazer para vocês também mais uma ilustração para a gente pensar juntos. Na Revolução dos Bichos, do George Orwell, é uma obra que vai trabalhar muito ali nessa construção que a gente está vendo aqui, né? Você chegou a ler essa obra, Jane e Lia, Sim, da sim, Revolução dos Foi, Bichos? sim, sim. Aí os bichos ali, né, pegam a E- propriedade que era privada, eles achavam escravizados, só que Sim, aí acaba ocorrendo novas lideranças que escravizam os das suas espécies novamente. exatamente. Então, é isso aí. E aí aquela rebelião, aquela bagunça que dá, né? Então, é complicado isso, né? Sim. Ou seja, a questão não é a propriedade privada, que Eu seria a concordo. base do comunismo, né? O ser humano, ele tem essa tônica na natureza dele de buscar o poder, seja na questão da dominância sexual, seja nas relações de trabalho, seja na questão do capital. Então, faz parte da psicodinâmica do ser humano. Vocês Faz concordam com parte essa do ego construção? também, né? É o ego inflado, né? É um ego Uhum, inflado. sim. Lia, quer trazer alguma coisa também? Fica à vontade. é que pra, é que é muito complexo, né? Sim. Se cada um fizer o que quiser, e digamos que ninguém querer fazer nada, como que a gente vai comer? Aí então existe, tem que ter uma ordem. Você vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo. Alguém tem que liderar, para alguém tem que ser liderado. Então, isso realmente é uma utopia dizer que é simples, né? Tá, tira a propriedade privada e tudo vai ficar bem. Não, não tem como ser assim, né? Então, existem, por exemplo, as pessoas que vão, sei lá, precisamos da arte como sublimação. Ok, mas precisa também de alguém que faça, sei lá, né, outras coisas. Então, sempre vai ter, que tem que ter uma ordem, né? E alguém que tem que fazer a gestão de tudo isso. É, porque sempre vai ter aquele espaçoso. Ah, o outro faz. Esse é o problema. Ah, o outro faz. Exato. Né? Você viver assim também, mas tudo bem, ele está fazendo, deixa quieto. Você vê isso acontecendo. Aquele lá Às está vezes eu fazendo, ele é vejo alguns ativo. discursos muito interessantes, né? Falando assim, não, o governo tem que dar tudo. Vamos supor, vai, que fosse uma verdade.
Tá, mas e daí? Daí ele vai tirar as coisas da onde? Tá, então vamos dar banana para todo mundo. Aí essa pessoa que estava falando isso era um jovem, né? E aí ele falou assim: não, o governo tem que dar tudo. Eu falei, tá bom. E ele não come banana. Eu falei assim, tá bom. E se um dia quem manda falar assim, então tá bom, hoje todo mundo vai comer banana, ele vai ficar insatisfeito. Então eu prefiro trabalhar e escolher o que eu quero, Com certeza. né? Então, assim, é uma utopia de achar o governo vai dar tudo. Tá, e se aquele tudo para você não serve? Não é melhor a gente pegar e trabalhar e falar, eu escolho fazer isso e, Então, e colocar cada um fazendo o seu melhor? Isso seria, né, talvez, né, o que daria mais certo. Então, de acordo com a sua fala, aí você pode até questionar, por exemplo, o Bolsa Família. O que que acontece com o Bolsa Família? O pessoal fica parado, ninguém quer trabalhar, não, vamos arrumar mais filho, que aí vem um pouquinho mais. Entendeu? Por isso que o país está desse jeito. Eu sou contra isso aí, ficar mamando. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar, sabe? Arregaçar. Eu estou com uma idade avançada, eu não paro de trabalhar também. Trabalho desde os 16 anos que eu trabalho. Entendeu? Dou aula de inglês, depois me formei, depois fiz uma coisa, fiz outra, e vou indo, e vou indo, e vou indo. Eu estou na minha terceira aposentadoria e estou na psicanálise, que eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero fazer, não quero parar. Mas ninguém tem essa ideia, o pessoal quer folgar no pedal, ah, não, vamos deixar o outro faz. O governo manda para a gente. Eu não sei se eu não concordo muito com essa ideia desse Bolsa Família. Deveria ser mais bem organizado, de fato, para aqueles que realmente precisassem, né? Mas essa fábula é bacana. Eu fiz uma mediação em linguagem de 1 minuto, os alunos trabalhando essa a fala aí dessa Revolução dos Bichos. É bem interessante mesmo. É, E no que vocês trouxeram aí, Lia e Jane, a gente pode pensar o seguinte, né? O quanto que o ser humano ele tem a autorresponsabilidade de, de pensar no outro, né? De trabalhar coletivamente. O ser humano, ele acaba desenvolvendo um pouco mais dessa consciência de se autorresponsabilizar quando ele tem esse encontro com a psicanálise, né? Agora, o ser humano ele tem uma tendência natural a querer alguém que o coordene. Haja visto algumas doutrinas religiosas se destacarem e serem buscadas por determinados perfis. Haja visto pessoas que querem no dia da votação e bem cedo votar e se livrar. Fiz a minha parte. Aí passa alguns meses, você votou em quem? Às vezes a pessoa nem lembra. Então, o é, votar para a pessoa é uma obrigação. E agora ele que se vira, agora ele vai ter que fazer tudo, vai ter que limpar a praça, vai ter que. Eu não preciso de acompanhar, eu não preciso de fazer nada. Ou seja, as pessoas elas querem transferir responsabilidade. As é, pessoas não estão preparadas para ter liberdade. Grande parte das pessoas não estão preparadas. Elas querem transferir responsabilidade. Então, Exatamente. nesse modus operandi, vai surgir as lideranças, como tem nessa história do George Orwell, né? Naturalmente, ali, os porcos, eles assumem a liderança, né? E vão, aos poucos, fazer uma manipulação em que eles vão se perpetuando cada vez mais no poder e vão subjugando o outro, né? Então não há nenhum equilíbrio ali. Há a cada vez uma busca pela perpetuação desse poder. Então ele vai ficando cada vez mais contundente. E nesse trabalho de dominação, quanto mais desinformar, quanto menos trabalhar na formação do senso crítico das outras pessoas, mais se perpetua essa dinâmica, né? sim. Da não igualdade, né? E de vez em quando vem as quebras civilizatórias, que deu aquele modelo, aí volta, reseta e faz de novo e tenta de novo, e as coisas vão caminhando assim, né? Civilizações tão antigas, por exemplo, de sucesso que nós tivemos, né, como civilização grega, por exemplo, chega um momento que acaba sucumbindo, é tanta corrupção, é tanta disparidade que o modelo
ele vai até um certo momento, que dure ali 1.000, 2.000 anos, mas chega um momento que o É uma poder pena. é uma pena. E tudo aquilo que foi construído lindamente, né? Você pega as civilizações, a civilização grega, que deixou um legado maravilhoso para a humanidade, mas o poder chegou um momento que a questão ética, moral entra em declínio pelos representantes da sociedade e há um ponto de virada muito disruptivo, né? E aí vai para um outro nível, né? Acaba indo para um outro nível. Muito bem, pessoal. Muito bem. Ó, esse slide eu fiz agora. Tem até um errinho de português aí, porque eu fiz só para ilustrar aí. Bom, Ah, muito bem. Eu estou usando aqui umas imagens porque eu sou muito visual, tá? Por isso que eu estou usando hoje um uhum. pouco de imagem aqui para ilustrar a nossa conversa. Bom, um outro ponto que o Dr. Freud traz nessa brilhante obra é com relação ao termo narcisismo das pequenas diferenças. É um outro item que ele trabalha nesse momento, né? E o que eu grifei aqui para a gente começar uma conversa sobre isso é com relação ao seguinte: o fenômeno de justamente comunidades vizinhas e também próximas, em outros aspectos, andarem às turras e zombarem uma das outras, como os espanhóis e os portugueses, os alemães do norte e do sul, os ingleses e os escoceses, e dei a isso o nome de narcisismo das pequenas diferenças, né? E o Freud falando dessa parte que eu fico lembrando dos vizinhos, né? No microcosmo, né? Os vizinhos se degladiando dentro do próprio sistema familiar, né? Um parente com outro parente, numa simples encontro de família, ficam ali as turras, como diz o Dr. Freud, né? Então são as comunidades vizinhas aí que vai criando essas pequenas diferenças. E essa tendência natural à agressividade do ser humano. Todos os massacres de judeus durante a Idade Média não bastaram para tornar a época mais pacífica e segura para seus camaradas cristãos. Depois que o apóstolo Paulo fez do amor universal aos homens o fundamento de sua congregação, a intolerância extrema do cristianismo ante os que permaneceram de fora tornou-se uma consequência inevitável. Olha só. Ele traz aí um outro exemplo, né? O domínio mundial germânico evocou o antissemitismo para seu complemento. E também na Rússia, uma nova civilização comunista encontra seu apoio psicológico na perseguição à burguesia. E se a cultura impõe e traz sacrifícios não apenas à sexualidade, mas também ao pendor agressivo do homem. E aí, Freud vai nos apresentar esse conceito e vai explicar por que pequenos grupos, muito semelhantes por vezes, entram em conflito. Exemplo a esses dado pelo Dr. Freud. Muito bem. Ou seja, tudo é motivo para dar ruim, né? Tudo é motivo para dar briga. Você vê aquelas festas familiares? Então é Natal, tem aquela música da Simone, esse dia eu vi um meme na internet. Então cantava lá a música da Simone, Então é Natal, e a família, em vez de confraternizar no Natal, mas quebrava tudo. Porque onde tem o álcool, o id aflora, né? E aí vai aparecer as diferenças da família que estava no grupo virtual, vai aparecer no presencial. Na ceia de Natal pode dar muito ruim, é um exemplo disso. Eu acho que ganha, na verdade, a gente ganha quando, que nem aqui, nós estamos estudando, estamos adquirindo conhecimento, e daí a gente tem uma tendência, pelo menos eu vejo isso em mim, de nos autossabotarmos menos, né? E compreender as coisas de uma forma diferente. Então, na minha visão, tudo está pautado na educação, né? De alguma forma, é, ter uma educação no sentido de conhecimento. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem opções, né? O que que eu quero, o que que eu acho sobre isso, o que eu acho sobre aquilo. Quando a gente tem
uma visão muito restrita, aí acaba do jeito que tá, né? É interessante, né, que fala assim, ai, ninguém larga a mão de ninguém, a não ser que aconteça alguma coisa específica que não me, eu não concordo, né? Tipo, na política, alguma coisa assim. Então, é mais ou menos isso. Então, quando você vai adquirindo conhecimento, por isso que quando você perguntou, né, Adriano, você gosta de estudar? Eu não gosto de estudar o que eu sou obrigada a estudar, mas o que eu tenho, por exemplo, curiosidade, e eu sei que vai elevar, né, vai trazer para mim uma, uma vantagem no sentido de autoconhecimento mesmo, de eu não sofrer tanto pela fala do outro, né? Porque os outros que acabam, nossa, ou você é muito baixo, ou você é muito alto, ou você é muito gordo, ou você é muito magro. Nunca tá bom para ninguém. Ou seu cabelo é muito comprido, ou seu cabelo é muito curto, ou você é muito isso, muito aquilo. E daí hoje, para mim, isso já não faz mais sentido. A pessoa pode falar o que quiser, e isso para mim trouxe um alívio muito grande, né? Então eu acho que é isso. O que que você acha, Jane? Quanto mais a gente tem autoconhecimento, menos a É, gente dá importância para o que o com outro fala e a certeza. gente tem melhores escolhas. Bom, é um amadurecimento, né? Afinal das contas, é isso aí. Pessoa amadurecida, ela vai, a inteligência emocional também caminha junto com tudo isso, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Mas e educação nos dois sentidos, educação de regras, de coisas, e educação do aprendizado, vamos dizer, né? Concordo Isso, plenamente. é bem isso. Mas eu tenho, voltando, eu até estava conversando com o Adriano, na área de psicoembriologia, né, por exemplo, que Uhum. eu tô com uma menininha de 3 anos, né, o casal procurou, né, o meu trabalho, né, para ajudar, porque a menina estava com os comportamentos que a escola todo dia mandava mensagem e tal. Então eu vejo neles, eles são jovens, né? E eu dou os parabéns para. É diferente da psicanálise, tá? A gente usa a psicanálise, mas é bem diferente, né? A abordagem nesse caso. Então, é a família junto, então, assim, a gente fala mais abertamente, é diferente da psicanálise e abordagem. Então, assim, eu vejo e parabenizo, né, os pais. Olha, parabéns por vocês tão jovens estarem procurando, né, fazer o melhor pela sua filha, né? Ela tem Uhum. 3 anos, a mãe podia estar brigando na escola falando, ai, minha filha brigou com o outro coleguinha porque o coleguinha brigou com ela. Mas não, eles estão procurando o quê? Né? Como que nós fazemos? Porque a gente não sabe como conduzir, porque eles não É. tiveram isso, eles são jovens e eu percebo, né, que eles não tiveram essa educação, Da esse maturidade, acolhimento dos né? pais, você percebe. Só que eles estão indo assim, Buscar, né? buscar Buscar exatamente. Então, um é muito acolhimento, satisfatório, porque assim, olha, parabéns, né, por vocês terem se esse amor, importarem com isso. se esforçarem, exatamente. Então, é mais ou menos isso. Sabe, aquele pinguinho. Então, assim, essa menininha, essa família, a gente sabe que está tendo um direcionamento, né? Então, assim, é mais ou menos isso. A gente estuda, 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 tem conhecimento para isso, né? Para poder E a contribuir para o felicidade próximo, né? deles. Sem dúvida. Eu penso exatamente isso. O que a gente puder fazer, nós vamos fazer a Contribuir, nossa parte, exatamente. né? Isso O que os outros estão fazendo, já não é problema da gente, né? Apesar que às não. vezes você tá até dá o toque, olha, tal coisa assim assado, A nossa mas clínica é assim, né? A é, psicanálise, né? Você às vezes faz perguntas, você não direciona. Na psicanálise você sim, não direciona. sim, A gente pergunta para ver se a pessoa consegue sair daquilo, é. né? Daquele lugar de vítima, né? Como ela vai se proteger, como, né? O que é o melhor. Mas A ela que tem que psicologia, chegar. a psicologia já mostra um pouco o caminho, né?
Doutora Adriana, psicologia já mostra um pouco, né, o caminho. Ele fez psicologia também, não fez? Quem você Adriano, fala? Adriano, não. O O Adriano não fez, não. Adriano, acho que não. Não. Ela pode atuar. Psicanálise, né? É. A psicologia, Jane, Porque ela tem muita gente pode. que faz psicologia, depois faz a psicanálise, né? Sim, Sim, abordagens Uma diferentes. abordagem diferente, Uhum. exatamente. Eu acho que a sim. psicologia dá um pouco o caminho, né? Ela conversa um pouco nesse sentido, não, olha, talvez, né? Não é isso? Sim, a psicologia, ela vai ter esse direcionamento mais ativo desde o início. Agora, a Uhum. psicanálise, Jane, ela é comportamental também. Só que ela vai ser comportamental não como objetivo primário, mas como consequência. Depois que se trabalha a psicodinâmica que alimenta o comportamento e naturalmente o sujeito ele se responsabiliza pela mudança comportamental, ele vai invariavelmente mudar o seu comportamento no final. Mas agora ele vai mudar não porque o psicólogo falou para ele voltar a fazer caminhada ou voltar a estudar. Agora ele É. vai voltar porque ele chegou à conclusão de que ele precisa de pulsões de vida para trazer Uhum. uma homeostase para o biológico e para a psique dele. Agora ele vai ter um Uhum. entendimento do macro. Agora ele não vai ter alguém super egóico fazendo função paterna ou materna, dizendo assim: olha, volta, volta a caminhar. Olha, vai para academia. Olha, você tem que voltar a estudar. Não, agora ele adultece e ele vai Consciência, né? Agora ele fica é, consciente da situação. expandiu a consciência dele, Isso, entendeu? consciência, exatamente. Muito bem, pessoal. Maravilha. E então nós falamos aí do narcisismo das pequenas diferenças e como isso é atual, né? O narcisismo acentuado e as pequenas diferenças que viram grandes diferenças hoje em dia. É a pessoa na época da pandemia que tinha que usar máscara e os poucos comércios abertos, um exemplo, né? Que falava assim, por gentileza, era lei na época, né? Mas o comerciante vinha e falava assim, por gentileza, coloca a máscara. E tinha pessoas que quebrava tudo, quebrava a loja toda, surtava, engatilhava alguma coisa ali que a pessoa surtava. Isso acontecia, por exemplo, na época da pandemia, né? Ou seja, uma pequena diferençazinha, uma buzina no trânsito, o semáforo acabou de ficar verde e a pessoa de trás já mete a mão na buzina. Para quê? Dá até morte. Dá até morte. Um persegue o outro no trânsito. Uma pequena diferença do narcisismo gera uma grande diferença, né? E Freud vai trazer também a construção nesse texto da função da civilização, tá? Ele vai dizer o seguinte: a civilização ela vai tentar buscar conter essa energia da agressividade. Agressividade oriunda da não disposição liberal para o sexo coletivo. A pessoa vai ter que se virar com o sexo com a sua parceira, né? Com o seu parceiro. Isso vai gerar a neurastenia e vai ter que conter essa agressividade, vai ter que sublimar, né? E quais alguns mecanismos que a civilização vai utilizar? Elaboração de leis, né? Tem um estudioso muito famoso que ele vai dizer o seguinte: quando falta o amor, tem que se criar lei. Quando falta o amor, aí não há o bom senso, não há o senso de comunidade, e aí tem que se criar leis. É E o que não a é gente, garantia de nada. com licença, é o que a gente vê quando na separação. Eu tenho casos de familiares aí que é um absurdo o que acontece, né? A pessoa não tem mais, não usa a sua razão para nada, é uma loucura. Então, se não tem lei, se não tem um juiz ali para julgar, para conter os absurdos, é uma tristeza. Aí vai pro litigioso. Isso, exatamente. É o que mais tem, né? Vai pro litigioso. Tudo é litigioso, né? É o funcionário que sai da empresa, é o relacionamento amoroso que termina, tudo vai pro litigioso. É o vizinho que tá com o som alto, tudo acaba indo pro litigioso. Não se tem mais o diálogo franco, aberto, a liberdade de poder chegar e conversar, opinar, se posicionar.
tudo acaba gerando algo de grandes proporções. É E o verdade. que mais, né? Mecanismos ali, as leis, o estabelecimento ali de tratados éticos, morais, a gente vê principalmente, por exemplo, até na área da psicanálise, nós temos ali regras estabelecidas dentro dos nossos institutos de formação. Nós temos ali algumas normas que são preconizadas, por exemplo, para os psicanalistas, para que eles tenham ali algo basilar, um nivelamento na atividade, na nossa ocupação profissional. Que mais? Nós temos ali também a introjeção na ordem da moral também, né? Nós temos também ali essa repressão das pulsões através da introjeção do superego, ou pelo menos deveria ter, pelas nossas figuras parentais ali, quando elas não estão ocupadas em demasia trabalhando, né, em outras atividades e não educando seus próprios filhos. E a identificação social, né, em que a gente aprende com alguém que é o nosso mentor, alguém que é o nosso tutor, alguém que é um padrinho de alguma forma na nossa construção, nosso desenvolvimento, e nós vamos tendo uma identificação com essas pessoas que têm ali são mais evoluídas em alguns aspectos e a gente vai fazendo essa transferência, né? São mecanismos aí para tentar deixar o ser animalesco, que é a natureza humana, um pouquinho mais regulado, né, para conseguir conviver e dentro de Em socie- sociedade, né? E E, quando falha isso, aí vem o quê? Aí vem Rivotril, aí vem medicalização para dar um sossega-leão, né? Que tá cheio de leão é. aí na sociedade. Tá tendo que usar medicação para dar um sossega-leão no povo. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Jane? Fica à vontade. Não, a gente viu também nessa última eleição essa briga de direita com esquerda, as famílias se degradando, que coisa horrorosa, como foi muito ruim isso, né? Agora esse ano começa outra vez, ano de eleição já começa a brigaiada, começa, sabe? As ofensas, e tá muito ruim, tá muito ruim. As pessoas ignorantes que não entendem fake news, então acham que tudo é verdade o que ela está lendo, um fala mal do outro, e vamos nesse mal da civilização, né? O mal-estar dessa civilização que eu acho que não é difícil, né, conter isso aí. Será que nós vamos chegar num bem-estar da civilização algum dia? Não E se sei. for ver, não está melhorando muito Não agora está melhorando, com a não está. inteligência artificial. Eu até comentei com meu marido, você pode pegar uma foto e colocar você junto com quem você quiser, você pode fazer uma manipulação, né? Sim. É, gente, é uma coisa assim que não vem para ajudar, né? Mal utilizado, lógico, né? Inteligência artificial, mas mal utilizado, e a gente sabe que a maioria das pessoas está fazendo isso, muitas pessoas, digamos, né? Então, assim, é como se você melhorasse tivesse um progresso para ajudar, porém, se mal utilizado, né? O próprio conhecimento, né? Se mal utilizado, ele vai gerar muito problema, manipulação, né? Então, enfim, E essas pessoas caindo nos golpes, né? Nossa, exatamente. mesmo uma sobrinha minha foi pagar quitar o carro BMW dela, e ela à noite entrou no site da empresa e tal, e era falso. E ela deixou lá 68 mil reais, uma coisa assim. Quando ela foi ver, era golpe. Não, A sorte é que um amigo tinha um conhecimento de uma delegada que trabalha na Deepfake aí, e conseguiu bloquear 50 mil reais, já conseguiu. Num banco aí, Stone, não existe esse banco, é um banco que você não sabe quem depositou, quem que pegou, é uma coisa absurda. E aí, como que ela vai pagar? E aparece todo o cadastro dela, tudo certinho. Quem que é que faz? Alguém de dentro da empresa, gente. Né? Agora falta mais os 15 mil que agora vai brigar lá na BMW para rever isso aí.
Então, você não dá para confiar mais em nada ali. O cadastro dela, tudo, falando tudo bonitinho. Quem que passou isso, né, para o bandido? Então, dá para você confiar mais? Nem nas instituições, né? Uma BMW. Tem uma frase muito interessante, né, que fala assim: ah, é tão simples ser feliz, difícil mesmo é ser simples, né? É verdade. Então, É assim, é verdade. simples mesmo. A gente vê as coisas bonitas, mas a gente não consegue ser simples. A gente tem uma É, complexidade muito grande. Bom, muito bom. E aí a gente estava falando de agressividade, e eu até citei ali a música do Então é Natal da Simone, né? Que é os videozinhos de meme que o pessoal coloca. E aí eu quis trazer esse termo da nossa psicodinâmica, que é o viés da negatividade, né? Que é a forma que a nossa mente tem uma tendência natural a gostar de coisa ruim. Nós temos um lado urubu dentro da gente, falando bem direto. O ser humano, ele vê um acidente de carro na é rodovia, verdade. ele quer ficar freando, ele quer parar o carro para ver a carniça, para Para ver o ver a acidente. desgraça, Na tristeza, é verdade. escola, a molecadinha tá se degladiando ali, brigando, ninguém vai ajudar, o pessoal saca o celular e já vai filmar, né? Exatamente, é isso Ou aí. seja, nós temos uma tendência natural à questão de chamar atenção pela violência. Lembra daquele jornal que tinha em Campinas, muito famoso, que você torcia, podia sair até sangue? Era É o NP, mesmo. né? É, acho que é isso. Eu O lembro. Notícias Populares, a gente tinha um Populares, jornal. é. Ficava É, estampado nas barracas, nas coisas que vem de revistas, né? Ficava estampado, assim. era É, bem sensacionalista do jeito que o grande povão gosta, né? O povo quer ver o circo pegar fogo. Mas por que que o povo é assim? Porque a nossa mente, ela tem esse lado do viés da negatividade, né? Olha lá, quantos rostinhos triste e só um ali alegre. E aí isso então, explica, né? Por que que as notícias que mais se espalham rapidamente na internet são as notícias ruins? Por que que as empresas de televisão, elas preferem fazer sempre reportagem de desgraça, porque né? chama mais atenção, né? Chama mais atenção. Se ficar colocando ali filantropia, terceiro setor e não sei o quê, isso Não tem aí Ibope, não tem não tem Ibope. ibope. Lembra que antigamente, acho que década de 90, TV aberta adorava fazer programa de construir casa para um, dar não sei o quê para outro, realizações não sei de quem. Aquilo ali já foi. É. Agora é só bomba e porrada que dá ibope. E falar mal da vida do outro, né? E Vasculhar, fuxico, fala mal, exatamente. isso dá um Ibope tremendo. É chifre, é não sei o quê, fulano botou chifre, e agora já tá com outro, e traiu, e não sei o quê, e a Ivete Sangalo que fez pacto com não sei quem, olha lá. É isso aí que tá dando notícia e prende a atenção das pessoas, né? Por quê? É o que engatilha no ser humano esse viés, esse funcionamento, essa tendência natural ao lado urubu. E Agora, essa energia pega, né? Às vezes você chega, vai comentar todo mundo de cabeça baixa, né? Então, eu já chego, como é que é? Bom dia, eu falo, tudo bem? Eu falo, melhorando a cada respiração. Eu já solto ali o impacto. Ah, é? Eu falei, lógico, gente, vamos nessa. O novo dia, melhorando a cada respiração. Eu solto isso, vou falando, porque a gente tem que passar essa coisa boa, né? Às vezes você nem tá muito legal, mas vamos passar uma coisa boa para deixar o ambiente bom. Porque geralmente é coisa ruim que o povo, ai, porque você viu, não, gente, não vamos ver outra coisa, tira isso da frente, vamos ver coisa boa, porque se deixar, a tendência é essa mesmo do ser humano, querer falar de coisa ruim, do problema, de coisas, né, que não deram certo, mas ninguém vê o lado bom, isso que é uma tristeza, né? é isso aí, ó. E já para quebrar o viés da negatividade, eu mandei uns coraçãozinhos aí, para já levar É, paz Ah, e que amor, tá vendo? bonitinho, isso mesmo. maravilha, isso aí. E Eu tô aí, fazendo, eu tô fazendo aqui, eu faço uns móveis, né? Às vezes eu tô É. estudando, fazendo algumas coisas, né? Aí eu tenho aqueles cortadorzinho de coração. Aí eu faço, Ah, lembra, Dani, sim, que a gente fez lá, que eu joguei um monte de coraçãozinho? sim, sim.
Aí eu faço uns móveis, tal. Eu acho que isso, esse simbólico, né? A gente tem que Sem trazer dúvida. isso, né? Trazer para perto. Contagiar, tem que A contagiar gente com vai coisa boa. muito fácil para o que é ruim, a gente vai muito fácil, parece. Então, trazer mais, sempre assim, isso que você falou, né? É, Um pouco mais de alegria, um pouco mais de, né? Como que é? Respirando, aí melhor, melhorando a cada respiração. melhorando Não, a por cada exemplo, às vezes respiração. o dia está lindo, a pessoa está revoltosa. Aí ela travou. Coisa Travou. linda, sabe? Hoje, por exemplo, foi o quê? Hoje eu vi aquela notícia do dia 24 agora de fevereiro, que fizeram o final da igreja lá da Espanha. Vocês viram essa notícia? Ah, eu acho que eu já vi isso daí. Maravilhosa. Desde 1800 e não sei quanto, 172 metros de altura, maravilha. E o tal do Gad, que foi o criador, ele ainda, a preocupação dele é fazer a altura que não ultrapassasse uma montanha que tem lá na Espanha, e que ele não que para mostrar que Deus ainda é maior que o homem, né? Que a criação do homem ainda para abaixo da criação de Deus. Então, olha essas coisas bacanas, né? Tem que procurar isso aí, Vi. Agora, notícia ruim, eu saio fora. Quero Você saber sabe depois. que uma coisa muito interessante, eu tenho uma sobrinha que agora ela mora em Portugal, né? E aí um dia ela estava aqui em casa, isso ela era pequenininha. Aí eu falei assim, vamos passear na rua? Aí a gente foi passeando e ela catava aqueles matinhos que parece uma florzinha, assim, nem sei. Hum, E ela catava aquele matinho, aquela florzinha, e falou, ah, eu vou levar para minha mãe. que E catava bonitinho. uma alegria, assim, uma inocência, uma coisa tão linda, né? Então, assim, se a gente conseguir cultivar um pouquinho disso em nós, né, enquanto adultos, né, Isso, tão bom. essa, essa alegria, essa inocência, porque senão a gente é contaminado muito fácil, né, pelas coisas ruins, pelas notícias ruins. É, Aí a gente não consegue fazer o nosso trabalho, né, que já é tão, algumas vezes pesado, né, em algumas situações, mas manter isso na gente, porque senão é. E não. principalmente psicanalista, pessoal que trabalha com psiquiatras, tudo, né? Eu acho que tem que sempre estar se procurando, sabe, distrair um pouco, ver o lado bom, porque fica com aquela, né? Eu tenho um irmão psiquiatra, nossa, era um absurdo, trabalhou no Bairral muitos anos, mas ele via cada coisa lá, que às vezes ele contava que é uma coisa absurda, né? Então, se você não tem como você fala, para uma sublimação, né? Ou pelo lado das Exato. artes, ou você não vê. Hoje em dia, por que está muito em voga as academias? Vocês perceberam isso? Hoje você só vê falar em personal, academia, musculação, e mas não sei o que, está inflando o negócio aqui. Por quê? O pessoal está recorrendo a esse tipo de coisa para extravasar, entendeu? Extravasar. Então, eu nunca vi tanta criação e tanta implantação de academias como está acontecendo nesses últimos anos aqui. No, Não no levar isso também para o lado tão. Tem até uma das patologias, vigorexia, né? Que eu acho que a Madonna, muitos anos atrás, estava com esse transtorno, né? né? Porque de tanto que tinha que ter o corpo perfeito e ela ia na Nossa academia Senhora, não sei quantas vezes por dia. E nossa. aí também acaba sendo um vício também. É o exagero, né? A Tudo gente que. consegue transformar uma coisa boa em um vício, né? É aí que é o problema. Bom, pessoal, é isso aí. Eu estava lembrando aqui sobre a agressividade, né? O que a gente vê muito na sociedade hoje também é o famoso lamuriante, né? Ah, Nossa, reclamar é ruim, hein? É o Lamuriar. reclamão, né, Jane? É o reclamão Nossa, mesmo. nossa Senhora. Isso é um atraso, porque o cérebro capta tudo isso aí. Quanto mais você vai infiltrando isso aí no seu ser, na sua. Nossa Senhora, péssimo. Isso mesmo. tem aquele que vê o IP, né? Olha que lindas flores, e o outro olha e fala assim: nossa, que sujeira. É mais ou É, menos isso, né? por aí. E você enxerga ali. É bem Isso isso mesmo. mesmo. E aí, concluindo aí, a gente falando aí do final do capítulo 5.
sintetizando aí nessa parte gráfica, então o Dr. Freud ele vai dizer que o homem primitivo, o homem civilizado fez uma troca, né? Em que busca-se a segurança, né? Porém, perde-se ali uma felicidade instintiva, né? E que mais? Tem ali mais risco, o homem primitivo, e o homem civilizado ele vai ter mais segurança. O homem primitivo vai ter mais liberdade instintiva, o homem civilizado vai ter mais repressão. E aí? Há uma troca, né? Há ganhos e há perdas. E qual que é o produto disso? O produto de tudo isso é o mal-estar na civilização. Sempre vai se ter, ao se fazer uma escolha, vai ter que se abster de alguma outra questão. Então, há o ganho substitutivo do neurótico, em face da questão sexual plena, que seria essa felicidade instintiva, principalmente, né? Porém, vai se produzir ali o mal-estar. E esse mal-estar é exatamente o objeto da nossa clínica. É o neurótico que chega dizendo: não aguento mais, não estou dando conta, estou somatizando, estou em tempo de perder o controle, não estou dormindo, estou quase me separando, não estou dando conta com alguém que faleceu. Então, esse mal-estar, ele vai se apresentar a nós em diferentes faces, mas tudo a gente vai trabalhar exatamente esse aspecto civilizatório que muitas pessoas não estão dando conta. E aí entra a, o quão proeminente é a nossa clínica psicanalítica. Com, às vezes, uma sessão, né? Eu faço esse desafio para algumas pessoas que não conhecem psicanálise. Eu falo assim, faz uma sessão. Se você gostar, você faz uma segunda. Se você não gostar, você não volta nunca mais. O quê? Com uma sessão, a pessoa, ela fala, nossa, a minha mente já, assim, deu um salto aqui. Com uma sessão. Então, é algo que o Dr. Freud criou lá atrás, essa ciência-arte, e nós temos o privilégio numa sociedade de tanto mal-estar na contemporaneidade, a gente poder aplicar os métodos psicanalíticos cunhados pelo Dr. Freud, o pai da psicanálise, e depois os seus contemporâneos, que vão agregando cada vez mais e vão disseminando como nós estamos fazendo aqui, e algumas outras pessoas vão poder nos assistir. Quantas vezes a gente nem imagina, né? Isso aqui vai ficar gravado. Eu, por exemplo, disponibilizo na minha rede social, depois no meu canal do YouTube, que está com mais de 1.000 pessoas. Quantas pessoas assistem isso aqui, depois eles me mandam mensagem: olha, eu vi aquele teu vídeo, ai, sobre o sonho. Eu vi aquele seu vídeo falando do psicopata. Então, assim, nós seguimos tentando levar as pessoas a um entendimento e um reconhecimento dos seus mal-estares e como lidar com eles, né? Muito mais do que uma psicologia positiva, a gente vai trabalhar na base de como lidar com o mal-estar. Não é buscar a felicidade infinita, é como lidar com o mal-estar. Sim, Como aferir aprendizado, evoluir a partir do caos, que é o que Jung nos traz, integração dos opostos. Para Jung está tudo bem, ele vai dizer o seguinte, olha, o mal e o bem, a luz e a sombra são complementariedades. Que bom que tem, né? Que bom que tem. Pois é quando o ser humano ele está ali no momento de melancolia, tristeza, que talvez ele vai refletir sobre a vida dele e ele talvez vai reorientar a vida dele. Há momentos que precisa de pôr um pé no freio, seja uma doença, um sintoma físico, um sintoma psíquico, que é onde o sujeito que se sujeita ao seu inconsciente nos procura. E chega lá, está daquele jeito, né? Bolsinha de remédio, em tempo de perder o casamento, não está parando de serviço nenhum, está às vezes afastado do trabalho. Essa semana mesmo me procurou uma pessoa
de um outro estado, dizendo: olha, um pastor que acompanha você pela internet aqui do Pará indicou você para fazer trabalho psicanalítico. E aí ele falou: olha, perdi o emprego, perdi relacionamento. Eu acho que ele só não perdeu-se dele ainda, né? Tanto que ele está procurando a psicanálise. Então, a tecnologia que produz mal-estar é a tecnologia que nos integra com os nossos sofredores psíquicos que estão nos achando pela internet, qualquer parte do mundo. E como nós estamos fazendo aqui, olha, cada um na sua casa, a chuva correndo soltadias aí na região toda, e nós estamos aqui, olha, com qualidade de som, de imagem, podendo ter espaço de fala, fazer uma construção em conjunto, e o mesmo que produz o mal-estar, produz o bem-estar, que é o que nós estamos desfrutando aqui nesse momento. Se você não passa por um ou pelo outro, você não sabe valorizar, né? É isso, e a questão é essa, que é muito importante também. Você valoriza o mal-estar quando você tem o bem-estar, e vice-versa. Bom, Exatamente. gente. É isso mesmo. Fiquem à vontade, pessoal. A gente começou pontualmente. Se É. quiserem fazer as considerações finais de vocês, para a gente terminar pontualmente também, já passou 1h30. Quando o papo é bom, a gente entra em distorção temporal que a gente nem percebe, né? Hum. Tem uma coisa muito interessante que é assim, né? Eu sempre reflito sobre isso, que também nós só chegamos até aqui como humanidade justamente por essa falta, né? E a gente sempre querer mais, né? Senão a gente estaria até hoje caçando, estaria na caverna, e é isso, né? Então, eu acho que o que nos falta, talvez, seja direcionamento, né? É isso, né? Desse mal-estar, né? Lidar com isso e direcionar, sublimar o que nós estamos fazendo. Usar a internet de uma maneira boa, a gente poderia estar usando com coisas ruins, mas não. Estamos aqui estudando e é isso. E eu acredito muito assim que as coisas são o ser humano ele aprende mais pelo exemplo, muito mais do que se a gente saísse falando e pregando. Vai fazer psicanálise, né? Vai, que a gente já quer assim, você já fez análise e tal. Mas às vezes pelo exemplo, né? Pelo quanto as pessoas veem da gente. Eu tenho muitos alunos e eles falam isso. Nossa, professora, eu queria ser igual a senhora, não sei o quê. Então, assim, é pelo exemplo, né? De como a gente age, não que a gente seja perfeito o tempo todo, não é isso, longe disso, né? Mas é isso, né? O exemplo de estar estudando, olha, estudei tantas coisas e juntar esses conhecimentos a serviço de nós mesmos e da humanidade, né? Eu É, acho, eu acho que esse é o propósito, mas e que bom aquele que, como você está colocando em aluno, que bom aquele aluno que percebe isso aí, né? Que fala isso aí, que bom. Isso é muito, muito bom, porque o exemplo está funcionando para ele. tem alguns que não vão achar Não, isso não, e tá não, não. tudo bem, né? É, Hoje eu consigo, tá tudo bem, parece que você faz tudo para agradar, né? Antigamente era exatamente. assim, mas nunca estava bom. Hoje eu É, faço o que eu acho que é certo, da minha maneira, que para mim tá bom, que eu acho que. E assim, quem achar que tá legal e quer seguir, ok. Quem não achar, ok também. Se isso, responsabilize. Não queira que o isso que outro seja pior porque você está se achando pior. Não, fica, faça do jeito que você quiser, né? é isso que a gente tem que passar para os alunos. Não queira imitar o outro, faça Se do seu jeito. responsabilizar e seguir o Isso, seu caminho, né? Melhorar. Peguem o que o professor está ensinando e seja melhor. Eu tenho essa isso, visão, assim. é isso mesmo. Bem, meninas. Então, tive essa noite maravilhosa aqui, conversando com a Jane, no nosso quinto encontro aqui do Clube do Livro, trabalhando a obra Mal-Estar na Civilização, item 5, página 38, especificamente hoje. Quem nos assistir, quero trazer aí a minha gratidão por essa troca que eu tive com a Jane, com a Lia.
Quero deixar aqui meus contatos para quem quer ver mais conteúdos aí e continuar nessa jornada, né, de busca cada vez mais. E eu gosto muito dessa imagenzinha, né? Quanto mais você aprende, mais você vê, né? Olha a diferença ali, ó, a pessoa que está cada vez lendo mais, ela consegue ter uma visão muito mais abrangente, né, do macrocosmo, não fica ali olhando só para o tijolinho na frente da pessoa, né? Presa ali na caverna, acorrentada como o mito de Platão. A pessoa consegue ver a Isso. luz ali, ó, por cima do muro, consegue ver um pouco mais os pedacinhos da verdade e se ilumina com o saber, a sabedoria, transpõe barreiras, leva isso com propósito de vida para outras pessoas e traz um novo sentido para a sua vida. Sai da Sim, sua zona de conforto e vai utilizando o conhecimento para gerar transformação e lidar com o mal-estar que é perene e é intrínseco à natureza humana. Meninas, muito isso. obrigado, viu, por essa Nós é troca que essa noite. agradecemos, eu que agradeço Obrigada, também, viu? Foi muito muito bom. gostoso, momento muito gratificante. Então tá joia, até daqui 15 dias Daqui novamente, 15 dias estaremos serei eu. juntos. Isso. Isso, vai ser a Lia na próxima. Até faltou a Adriana aqui hoje conosco, mas com certeza ela teve ali as questões dela, porque ela não é de Uhum, perder esses momentos É, maravilhosos que nós temos, né? é. sim, E até porque ela foi a idealizadora, principalmente aqui do clube. E é disso que nós estamos falando em algum momento. Um não pode não estar presente, está tudo bem, né? Cada um tem o seu passo, as suas prioridades, e a gente continua fazendo essa nossa jornada. E estamos juntos, tá bom? Até a próxima. Parabéns pela sua explanação, foi muito bacana, viu? Com as muito bom. figurinhas, Obrigado, com Jé. o visual, foi bem legal, viu? Obrigado, Jane. Obrigado pelo seu prestígio aqui do nossos trabalhos juntos. Você é uma energia que Isso aí. agrega e expande, e temos muito gosto de ter você conosco nesse projeto e tantos Muito outros que vai obrigada, frutificar cada vez mais, tá bom? muito obrigada. Um abraço para todos vocês, uma boa noite, um bom descanso para todos nós. Obrigado. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Tchau. tchau.